Marisa Batista, da Faculdade de São Marcos. Eu sou Ana Jacó, da UERJ. E a outra componente da mesa é a Mimi Antunes, né, que é quem deve estar chegando. Eu vou falar um pouco sobre a formação do psicólogo, né, aproveitando esse momento de debate sobre as diretrizes curriculares que está acontecendo aqui na sala ao lado. Eu acho que essa questão da formação do psicólogo, a história da formação do psicólogo pode ser interessante para a gente nesse momento que a gente está vivendo. A Marisa vai enfocar as instituições e profissionais, mais especificamente de São Paulo, que contribuíram nessa constituição da psicologia. Tá? A gente vai tentar falar no máximo 30 minutos. Você me controla, depois eu te controlo. Tá? E enquanto isso, a gente espera que a Mimi chegue. Né? Bom, eu acho que todos nós sabemos que a psicologia, enquanto saber e prática sobre a subjetividade humana, só obteve seu reconhecimento social no Brasil nesse século, né, e nas décadas, enfim, mais na segunda metade desse século aqui na nossa realidade. Mas, na verdade, nós podemos fazer uma história das ideias psicológicas no Brasil. Tem um trabalho fundamental de Marina Massimi sobre a história das ideias psicológicas já no Brasil colônia, né? E, mais especificamente, eu queria falar que no século XIX a gente já encontra de uma forma um pouco mais sistematizada, né, essas ideias psicológicas, mas principalmente através de obras filosóficas e religiosas e teológicas estudadas nos seminários católicos. É esse o momento em que a preocupação moral é predominante. E essas obras que versam sobre emoções, autoconhecimento, processo de desenvolvimento e, consequentemente, modelos de educação de jovens e crianças, né, têm um sentido primordial de salvação da alma. Né? O grande conceito a trabalhar nessas obras é o conceito de alma. Salvação da alma, seja dos cristãos, né, ou daqueles que devem ser convertidos à verdadeira religião, inicialmente os índios, depois os negros. Já em meados do século XIX, mais precisamente a partir da década de 60 do século passado, a esse discurso da alma é incorporada uma nova abordagem, fruto do positivismo enquanto modelo de ciência que começa a chegar até nós. Essa nova abordagem, uma abordagem que a gente poderia chamar de cientificista, né, ela propicia o início de uma cruzada contra os ensinamentos ultrapassados e a prática caritativa, né, que transcorre através da igreja. Mas essa perspectiva cientificista, no momento que ela chega, ela mantém a preocupação moral. Só que essa preocupação moral agora se refere a uma análise científica das condições de vida, a higiene, a qualidade das habitações, as situações familiares, ou seja, o objetivo é a eliminação da sujeira, da promiscuidade, né, como um mecanismo de prevenção de desvios morais. Esse processo, né, que se inicia, na verdade, no final do Império, ele é assumido por intelectuais, médicos, engenheiros, literatos, como uma missão através da qual seria possível a construção da República proclamada em 1889. Né? Os intelectuais se veem à frente de uma grande questão, né? Como construir uma sociedade de indivíduos livres e iguais, como propõe o ideário liberal, que foi uma das molas mestras da proclamação da República, a partir de uma sociedade de desiguais. Uma sociedade que até um ano antes da proclamação chegou a Mimi. Já falei que você devia estar chegando e a gente ia começando enquanto você chegava. Escuta para ela. Então, a gente tem uma sociedade de desiguais, não é uma sociedade onde a escravidão ainda estava presente, mas com a República é necessário pensar
em como transformar essa desigualdade numa igualdade. E para isso se pensa numa transformação da cidade, transformação a cargo de médicos e engenheiros, mas para a qual também é necessária a investigação científica, não mais aquele devaneio filosófico, religioso, presente no discurso da alma, mas a investigação daqueles a quem as normas de uma vida saudável e útil devem ser aplicadas. É nesse contexto, né, já no século XX, a par das doutrinas raciais e eugênicas que começam a chegar também como explicação, né, dessa desigualdade, que médicos e educadores estudam e transmitem o conhecimento psicológico. Ainda há uma mesclagem com a psicologia filosófica, ela continua, né, um pouco o seu caminho, mas a ênfase vai se dirigindo cada vez mais para a psicologia científica, que está se constituindo na Europa e nos Estados Unidos, e cujos primeiros efeitos surgem nas faculdades de medicina, aqui da Bahia e do Rio de Janeiro, e nas escolas normais, onde começam a ser criados laboratórios de psicologia. Esse, então, ainda é um período de autodidatismo, no sentido de que não há um estudo formal, sistematizado, mas mais um estudo pessoal a partir de publicações estrangeiras que são importadas, que chegam até aqui, né? Ou a partir de estudos realizados na Europa, geralmente por um período curto de tempo. Essa é interessante que essa é uma condição comum tanto nos interessados em psicologia quanto nos interessados em psiquiatria no começo do século, né? Uma formação em centros europeus, mas uma formação de curta duração, né? São meses que as pessoas passam, no máximo um ano, não é um estudo intensivo. E outra coisa interessante é que essa formação é buscada na Europa, não há a presença dos Estados Unidos nessa época, embora nos Estados Unidos já esteja, né, bem presente uma psicologia científica. Então, esse contexto nos aponta a existência de interesses sobre as práticas psicológicas que são produzidas e utilizadas no interior de outras áreas do saber. A medicina e a educação, como eu estou falando, que serão os espaços dos quais a psicologia, de forma sempre complexa, difícil, muitas vezes ambígua, conquistará sua autonomia. Nesse momento, o Brasil ainda é um país eminentemente rural e a especialização do trabalho, né, a divisão dos campos do saber ainda é muito rudimentar entre nós. Então, procurando dirigir essa apresentação mais no sentido da proposta que eu falei, da história da formação do psicólogo, né, eu gostaria de começar falando de Radetzky, né? Radetzky é um psicólogo polonês, formado na Polônia, estudou com Claparède em Genebra, né? E ele vem para o Brasil nos anos 20, justo na época em que na colônia de psicopatas, um hospício, né? A colônia de psicopatas é criada no Engenho de Dentro, e o Gustavo Riedel, que é o dirigente da colônia, que é um dos fundadores da Liga Brasileira de Higiene Mental, mais tarde, se interessa em criar na colônia um laboratório de psicologia. Sabendo, né, da chegada do Radetzky no Brasil e conhecendo o currículo, a formação científica do Radetzky o convida então para montar e dirigir o laboratório. O Radetzky aceita, e a primeira providência é adquirir de grandes centros, Paris, Leipzig, né, os mais modernos instrumentos de pesquisa experimental então existentes. O laboratório, então, é constituído e as finalidades dele vão ser em dois níveis. Por um lado, ele vai funcionar como um órgão auxiliar à assistência médica, que é prestada na colônia, um órgão auxiliar também à resolução de necessidades sociais e práticas, e, por outro lado, ele deve ser um núcleo de pesquisas científicas, através da metodologia experimental, e um centro didático para a formação dos psicólogos. É sobre esse último objetivo, essa proposta do laboratório ser um centro de formação de psicólogos, que a gente vai se deter um pouco aqui. Um segundo. O Radetzky, logo que começa o funcionamento do laboratório, ele ministrava
inúmeros cursos e conferências que divulgavam a ainda incipiente psicologia entre nós. Através desses cursos, por exemplo, ele consegue vários dos que serão seus colaboradores no laboratório, né? Um curso que ele ministra na Escola de Medicina atrai em demasia Newton Campos, que se torna um dos principais colaboradores dele, que vai ser depois diretor do Instituto de Psicologia da antiga Universidade do Brasil, que hoje é o FRJ. Né? Um outro curso dele, dado a pedido do Exército, né, é publicado pela imprensa do Exército e se transforma no Tratado de Psicologia, né, que é o único livro, né, o Radesc tem vários artigos publicados na revista da Colônia de Gente de Dentro, mas livro esse é o único que ele publica na época aqui no Brasil. É uma obra esgotada, você encontra em sebo, por acaso. Eu tenho o tratado, eu gosto de contar essa história que eu acho interessante. É uma amiga minha, quando soube que eu estava estudando História da Psicologia, falou, eu tenho um livro velhinho lá em casa, deve te interessar. Aí me veio com o livro, que ela não sabia como tinha aparecido na casa dela, herdou de alguém e tal. E o livro era o Tratado de Psicologia do Radesc, que ela não tinha a menor ideia do que era essa coisa. Então, é muitas vezes assim que a gente recupera um pouco da história da psicologia aqui entre nós. Mas Radesc, vindo de uma sólida formação acadêmica, tanto em Varsóvia quanto em Genebra, ele tem um objetivo mais amplo. Ele pretende formar profissionais psicólogos, né? Na própria exposição de motivos para a criação do laboratório, que foi redigido por Oswaldo Guimarães, fala-se nessa figura, né, do profissional psicólogo. E na exposição vem assim: atualmente todo instituto destinado ao estudo, o instituto aqui é a colônia, né, destinado ao estudo, cura e profilaxia das doenças mentais, deve ter como auxiliar indispensável um laboratório de psicologia a cargo de um psicólogo profissional. Este torna-se, então, valioso colaborador do médico para a eficiência de tal instituto. Então, aqui a gente vê claramente o interesse no saber psicológico, já presente nessa época. Agora, por outro lado, um claro entendimento que o saber psicológico é auxiliar da prática médica, né? Isso está bem claro no parecer. É interessante também, um comentário paralelo, um dos artigos que o Radesc escreve e publica nos anais da Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, é um artigo que o Gustavo Riedel pediu para ele escrever, né? E a justificativa que se encontra para o pedido do Gustavo Riedel era um pouco acalmar a inquietação dos médicos com a presença de Radesc no laboratório, na colônia, na medida em que ele não era médico, né? E nesse artigo, Radesc fala com todas as letras que o saber psicológico é fundamental, está em crescimento, etc. e tal, mas que ele nunca vai substituir ou ensinar o médico, ele nunca vai ensinar o médico a tratar doente, né? Ele é simplesmente um auxiliar para uma melhor prática médica, né? Bom, Radesc consegue, então, em 1932, que o laboratório seja transformado no Instituto de Psicologia, né? E uma das seções desse Instituto de Psicologia seria a Escola Superior de Psicologia, responsável pela formação de psicólogos. Isso em 1932. Né? A proposta do curso, eu vou detalhar um pouquinho, só para a gente ter uma certa condição de comparar com o currículo mínimo que está em vigor hoje em dia, né? A proposta do curso é que seria um curso com duração de 4 anos, com 3 etapas. Na primeira etapa, seria ministrada a matéria Psicologia Geral, né, da qual constariam aspectos de biologia, anatomia, fisiologia, física e química que interessassem a psicologia, além de filosofia e lógica. Na segunda etapa, a matéria seria Psicologia Diferencial e Coletiva, onde continuariam presentes esses aspectos das ciências biológicas e naturais de interesse da psicologia, além de aspectos das ciências sociais, que também, porventura, também interessassem a psicologia. Na terceira etapa, finalmente, a gente teria Psicologia Aplicada e cursos monográficos de especialidades psicológicas, como, por exemplo, Psicologia da Criança, História da Psicologia, Ética, Estética. Tá? Então, essa é a proposta do curso. O curso
é previsto para começar, né, o primeiro semestre do curso é deslanchado. Consta que foi feita uma grande divulgação no Rio de Janeiro, havia um grande número de interessados, né? O curso começa a funcionar, mas após somente 7 meses de funcionamento do Instituto, o Instituto é fechado, é extinto, né? Parece que, inclusive, de uma forma assim, barra pesada, os funcionários, os professores, pesquisadores chegaram para trabalhar e o Instituto está fechado, não se podia mais entrar, né? Ele foi extinto da mesma forma, por uma lei, né, da mesma forma que havia sido criado. São apontadas algumas causas, né, para o fechamento do Instituto. Uma causa seria a falta de recursos orçamentários, a outra seria a pressão de grupos católicos e a outra pressão de grupos médicos. Pessoalmente, eu acho que a falta de recursos orçamentários é uma justificativa muito fraca, né, porque, afinal de contas, por menos que a gente tenha tradição de planejamento no Brasil, né, fica meio estranho você pensar que um órgão que foi criado, mas substituindo um outro, quer dizer, um outro que já estava pensado, né, já estava orçado, né, um órgão criado na substituição de outro, numa instituição reconhecida, como era a colônia, né, na capital da República, que o Rio de Janeiro era na época. Esse órgão cria-se e 7 meses depois não tem dinheiro para ele, né, que parece uma justificativa meio estranha. Além disso, depois do fechamento do órgão, Radesc vai embora do Brasil. Ele vai para a Argentina, depois para o Uruguai, onde falece nos anos 50. Né? 3, 4 anos depois que o Radesc vai embora, né, o Instituto é recriado, tá? Não mais na colônia, né, mas na área de educação, passa a ser um órgão suplementar da Faculdade Nacional de Filosofia, né, e é dirigido pelo Jaime Grabois, que também foi um colaborador do Radesc. Então, parece que teve algo a ver, né, com a pessoa do Radesc, com a proposta do Radesc. Né? Uma coisa que eu acho extremamente interessante é porque o Instituto de Psicologia, quando ele é recriado, ele é dirigido pelo Jaime Grabois, que foi colaborador do Claparreda. O Newton Campos, aquele importante colaborador do Claparreda que eu falei, ele se torna depois catedrático de Psicologia da Faculdade Nacional de Filosofia. Né? E com a morte do Grabois, após um certo período, ele passa a ser também diretor do Instituto de Psicologia. Tá? Nem Jaime Grabois, nem Newton Campos, eles não têm nenhuma atividade em prol da criação do curso de Psicologia, da formação de psicólogo. Tá? Quando mais tarde vai surgir de novo a questão da formação, a atuação do Newton Campos é muito de puxar para trás, né? Fica uma coisa meio estranha, a gente retorna a isso daqui a pouco. Bom, então, com relação ao fechamento do Instituto, descartando-se a hipótese de falta de recursos, né, resta 2 outras hipóteses, né, da pressão médica, né, e da pressão católica. Né. Queria retornar aqui um pouquinho ao que eu falei no início sobre a psicologia do século XIX, né, em que eu apontava a existência de uma psicologia voltada ao estudo da alma e que é gradativamente substituída por uma preocupação cientificista representada pelos médicos. Parece-nos que os médicos, né, se interessavam, se dedicavam ao avanço dos estudos psicológicos, o faziam porque estes lhes interessavam enquanto conteúdo da medicina, né, da área deles. Né? Então, quando se apresenta a possibilidade desse conteúdo se constituir num corpo próprio de saber e prática, há uma rejeição a isso. Além do mais, a gente tem que lembrar que a própria autonomização da psiquiatria é um processo que ainda está em curso. Né? O primeiro departamento, a primeira cátedra nessa área, digamos assim, era a Cátedra de Medicina Legal. Depois, em 1881, se cria pela primeira vez a Cátedra de Moléstias Nervosas, né? E somente em 1936, ou seja, após a criação do curso de Radesc, né, a Cátedra de Moléstias Nervosas é dividida em 2, psiquiatria e neurologia. Né? Quer dizer, aí é que a gente tem a psiquiatria como campo, de fato, separado da neurologia.
A outra hipótese, então, é a questão da pressão católica, né? Nessa época, no Rio de Janeiro, surge o que é chamado de reação católica, né? Uma reação da igreja, dos seus intelectuais, contra a desvalorização da religião que era percebida como estando em curso, principalmente por efeitos da cientificização, né, que estava ocorrendo na sociedade, né? Os intelectuais católicos criam o Centro Dom Vital, que é a instituição congregadora, né, para essa luta para a recuperação do espaço de influência da igreja. E há um artigo na revista do Centro Dom Vital, do Alceu Amoroso Lima, em que ele faz uma crítica acirrada a Radetzky, e ele fala algo assim, né? Ele clama contra a filosofia nova que vinha sendo introduzida no seio de nossa sociedade cristã por arautos do comunismo e do sovietismo, ambicionando criar uma escola brasileira de psicologia, né, que, além de tudo, ficaria sob a chefia de um técnico estrangeiro, né? E esse é o momento, né, de ascensão de Vargas ao poder, né? Dos primeiros mecanismos de Vargas é justamente a associação, né, com os grupos católicos, na medida em que tem propostas em comum, principalmente a visão anticomunista, né? Isso é importante de lembrar. E quer dizer, a confusão aí quer dizer, comunismo é materialismo, né? E a psicologia científica, ela não trabalha com a alma, então ela é materialista, portanto, ela é comunista, né? Então, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Bom, agora voltando mais especificamente ao programa do curso de Radetzky, parece-nos que a linha mestra dele é a investigação experimental do fenômeno psíquico. A partir disso, não consideramos muito distintos, né? Foi o que eu tentei apontar para vocês, do currículo mínimo regulamentado em 1962. Ele prevê um curso básico com ênfase nas disciplinas biológicas e sociais, além de epistemologia, história da psicologia, metodologia experimental, teoria de sistemas psicológicos. A esses conteúdos se seguiria sequencialmente, né, a psicologia aplicada aos diferentes recortes, campos de atuação. E uma coisa que eu acho interessante nessa proposta, é interessante chamar a atenção, nessa proposta do Radetzky, ética é uma matéria separada, né, como é no nosso currículo, né? Quer dizer, o conteúdo ético não é pensado como algo que deva permear todas as disciplinas, mas é uma coisa à parte, né? Um sistema bem dicotomizado de apresentação do saber. Bom, com o Instituto fechado, Radetzky vai embora e tal, né? Desaparece do horizonte a perspectiva de oficialização da psicologia como corpo específico de saberes e práticas. Nas 2 décadas seguintes, né, 30 e 40, o processo de sua autonomização continua em curso, mas principalmente através de sua inserção na educação, né? A inserção se torna maior na educação. A gente está no período Vargas, né, que vai até 45, né, e há toda a perspectiva de construção da nação, né, construção de uma grande nação. E nessa perspectiva de construção da nação, a educação se transforma numa grande ferramenta, né, porque se vê que para esse projeto maior de nação é necessária a transformação do homem que pode criar essa nação, né. E dentro da educação, a ênfase principal, então, se volta para a criança, o futuro da nação, né. Então, essa, por exemplo, a época do surgimento do movimento escola novista, né, da escola nova entre nós, né, com a ênfase nos fatores individuais, né. Então, a educação através das escolas normais, dos institutos e laboratórios, que propicia grandes investimentos na psicologia, né. Outra proposta de oficialização da psicologia a gente só terá em 1954, né, através do anteprojeto de regulamentação da profissão e do curso superior de psicologia, que sai na revista Arquivos Brasileiros de Psicotécnica. Aqui eu queria esclarecer. Em 1947, Emílio Miri Lopes, um espanhol, psiquiatra espanhol, que, enfim, exilado após a vitória franquista na Espanha,
ele está na Argentina e é convidado para vir ao Brasil, primeiro para dar uns cursos, em 1947, para criar o Instituto de Seleção e Orientação Profissional, o ISOP, órgão da Fundação Getúlio Vargas, né? O ISOP vai ter repercussão nacional, vai ser um órgão importantíssimo na consolidação da psicologia no Brasil. E o Mira parece, todos os relatos dizem, que era um cara extremamente empreendedor, né? Então, não só ele cria o ISOP, como ele cria a Associação Brasileira de Psicotécnica. Ele é diretor do ISOP, ele cria a Associação Brasileira de Psicotécnica, né, da qual ele é secretário-geral, e ele cria os Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, que é a revista da associação, né? E os Arquivos Brasileiros de Psicotécnica, ele é redator-chefe, né? E a proposta de regulamentação do curso sai publicada, então, é uma proposta da Associação de Psicotécnica que sai publicada nos arquivos de psicotécnica. Essa também, em parênteses, essa também é a primeira revista de psicologia de divulgação nacional, né? Com o passar do tempo, é uma revista que existe até hoje. Na nossa tradição de falta de durabilidade, né? É uma coisa importante, ela só vai alterando o nome, né? A partir da década de 60, se não me engano, ela passa a ser Arquivo Brasileiro de Psicologia Aplicada, e a partir, eu acho que dos anos 80, Arquivos Brasileiros de Psicologia, que é o nome que ela mantém até hoje, né? Bom, eu estou falando do Mira Lopes porque o anteprojeto é assinado, né, por vários proponentes, mas parece claro que o agente principal nessa discussão e apresentação do anteprojeto foi o Mira, né? Bom, na justificativa do anteprojeto é explicitado, né, que cada vez mais as técnicas fundamentadas na psicologia são utilizadas, né? Por outro lado, a formação em psicologia em nível superior não existe, ou só existe de uma forma complementar, acessória à formação de profissionais de outras atividades, como, por exemplo, a educação, né? Então, se propõe a criação do curso superior de psicologia, né, da seguinte forma. O curso compreenderá o curso de bacharelado, que terá duração de 3 anos, e o curso de licenciatura, que terá duração de 3 anos. O bacharelado como pré-requisito para a licenciatura, tá? Então, a proposta é de um curso de 6 anos, com as seguintes características. O curso de bacharelado, ele será oferecido pelas faculdades de filosofia, que era, né, um espaço universitário que congregava toda a área que a gente chama hoje de humanidades, né? Agora, os cursos de licenciatura, ele era especializado. Você teria o curso de licenciatura em psicologia aplicada à educação, o curso de licenciatura em psicologia aplicada ao trabalho, o curso de licenciatura em psicologia aplicada à clínica, tá? Bem especializado. E ele poderia ser oferecido em institutos ou serviços de psicologia aplicada, né? Quer dizer, aquela distinção que a gente estava apontando inicialmente, né, no currículo do RADESC, que você tem a teoria, pesquisa básica, depois você vem para a psicologia aplicada, aqui aparece talvez de forma mais perversa, porque não só você tem o bacharelado por um lado e depois a aplicação por outro lado, como esses dois cursos, essas duas formações, podem ser dados em instituições absolutamente diversas. Então, é uma coisa que a gente está retornando a discutir hoje em dia, com essas propostas do MEC, né, a possibilidade de você ter instituições voltadas para pesquisa, para a produção de conhecimento, instituições que vão cuidar da prática, né, da aplicação, conhecimento, produção do conhecimento e aplicação do conhecimento como conteúdos díspares que não precisam ter continuidade e tal. Bom, justamente esse caráter explicitamente técnico desse anteprojeto da Associação Brasileira de Psicotécnica vai gerar inúmeras divergências em relação a ele, né? Dessas divergências surgem comissões, surgem outras propostas, associações paulistas de psicologia têm um grande papel nesse contexto e, em cima disso tudo, se acaba chegando a uma conciliação em torno do anteprojeto a ser apresentado, que afinal acaba
sancionada em 1962, virando a Lei 4.119, que regulamenta a profissão e os cursos, né? Vale lembrar ainda, retomando a pressão médica lá com relação ao RADESC, né, aquilo que é do conhecimento de todos, a questão da psicoterapia como uma atividade do psicólogo é retirada da lei que regulamenta a profissão por pressão médica e é substituída por aquela expressãozinha, solução de problemas de ajustamento, né? Compete ao psicólogo, solução de problemas de ajustamento, né? Bom, o currículo mínimo, então, que é implantado em 62, ele mantém a base científica, né, o caráter científico, base das propostas tanto do RADESC quanto do MIRA. Então, a gente tem, né, a diferenciação, ciência básica, ciência aplicada, o bacharelado, a formação, né, tudo bem separado. E a ética, né, como uma matéria específica, distinta e tal. Com a regulamentação da profissão e dos cursos, né, muitos cursos começam a ser criados nos anos 60, nos anos 70, é a fase de criação do maior número de cursos, né. E aí é interessante notar que, embora a situação política brasileira sofra grandes transformações após o golpe militar de 64, né, aparentemente isso não afetou a psicologia, né, talvez porque ela estivesse ainda se constituindo oficialmente, né, ela meio que se afasta, né, do enquadre, de uma inserção maior nessa questão que está acontecendo na esfera sociopolítica mais ampla, né. Entretanto, isso não afetou em termos, né, porque a própria situação de ditadura militar que a gente vive naquela época, com todas as suas consequências, de fechamento político, de ênfase no modelo desenvolvimentista centralizado, né, de modernização tecnológica, tudo isso gera um caldo do que vai ser chamado de cultura psicológica, né, uma cultura que torna a psicologia mais presente na vida de todo mundo, né? A psicologia cada vez mais sendo chamada para resolver problemas aí não de ajustamento ou de desvios e tal, mas sendo chamada para resolver a questão da busca da felicidade, né? Que passa a ser o grande objetivo, né? Talvez dentro dessa perspectiva, né, de ser um agente de transformação, de mudança das condições de vida das pessoas, né? Várias propostas que aparecem, principalmente no final dos anos 70, de reformulação do currículo, ou de mudança nas atribuições da profissão, são violentamente ou veementemente rechaçadas pelos psicólogos, pelas associações de classe, pelas sociedades científicas, pelas universidades e tal. São várias, né, várias propostas legais que surgem nesse período. Eu quero só chamar a atenção só sobre uma que é muito pouco conhecida hoje em dia, embora tenha dado uma celeuma muito grande na época, e eu acho ela importantíssima da gente ter em mente, porque ela representa uma forma como se pensava que deveria ser a função do psicólogo. Eu estou falando aqui do projeto de reformulação curricular do DALMEC, que é um projeto de 1978, né, e que atribui ao psicólogo o cuidado dos desvios sociais, né. Na justificativa do projeto, vem assim, vou ler um pedacinho. Reconhece-se nos dias que correm que a ação preventiva de orientação psicológica, diagnóstico precoce, aconselhamento e terapia psicológica, exercida em larga escala, é um dos poucos recursos realmente efetivos que as comunidades podem lançar mão, a fim de evitar que se agrave ainda mais um estado de coisas realmente inquietante, notadamente em domínios como crime e delinquência, tóxicos, deterioração das relações familiares, abuso de crianças, alcoolismo, desvios sexuais, desvios ideológicos, terrorismo. Tá? Seria função do psicólogo cuidar de todos esses desvios, inclusive o mais político, claramente político de todos eles. Né? Bom, mas todas essas propostas conseguem ser rechaçadas pela força que a profissão já começa a ter nesse momento, né?
há um pensamento de se modificar o currículo mínimo, isso acaba não acontecendo, mas se fazem várias reformulações de vários currículos dos cursos, cada curso começa a ter um seu currículo mais específico. O que parece que acontece é que nessas reformulações curriculares não há muito empenho, não há muitas condições, aí depende de cada instituição, de explicitar o que está se propondo nos currículos. Então, o que acaba acontecendo? O currículo continua, né, com a visão fragmentária, dicotômica de ciência e prática, que está previsto no currículo mínimo, na proposta de Radesc, na proposta de Mira, né? Mas, por outro lado, a eles são agregadas visões mais compreensivistas, né? Outros tipos de abordagem em psicologia. Agora, não se explicita, né, que se trata de visões diferentes de psicologia e se passa a ideia de que ali está presente uma única psicologia, né? Então, a gente acaba tendo como resultado, na minha impressão, currículos recortados, repetitivos, né, com muita incoerência interna, que geram uma sensação de muita fragilidade, né, muita falta de certeza, de clareza na parte dos nossos alunos, né? Bom, isso aqui foi uma pequena história, um pequeno retorno dos caminhos que a psicologia já passou em termos de construção de currículo. Como eu falei inicialmente, eu acho importante, nesse momento que a gente está com as diretrizes curriculares sendo discutidas aqui na sala ao lado, né, pelas quais nós vamos nortear os nossos novos cursos, a gente lembrar das outras tentativas que já ocorreram aí na nossa história. Isso, obrigada. Bom, a Mitsuko, a Mimi, que conseguiu chegar a tempo, né? Ela vai falar então um pouco aqui para nós sobre o processo de conquista da autonomia da psicologia e sua consolidação no Brasil, né? Autonomia e consolidação da psicologia. Gente, nessa altura, vou pedir desculpas mais uma vez. Nosso pessoal costuma dividir o grupo em os do mal e os do bem. Adivinhe que lado eu estou, né? Sendo bem. Eu gostaria de conversar com vocês. Estou vendo que várias pessoas que aqui estão já participaram também do curso que foi dado na quinta-feira, né? Estou vendo Patrícia, o pessoal. E gostaria de conversar a respeito desse processo que traz a psicologia no Brasil para nós hoje. E partindo de 3 pontos. O primeiro, por que fazer história da psicologia no Brasil? Nós somos de uma geração que terminou a graduação, provavelmente terminamos o mestrado, e nesse momento começa uma mudança, sem ter sequer ouvido falar que a psicologia no Brasil tinha uma história. Muito interessante, porque em alguns momentos, em alguns pontos da nossa formação, ouvíamos eventualmente algumas questões que permitiam pensar que algo antes disso que estamos vendo agora teria ocorrido. Uma delas, pontualmente, nós aprendíamos na disciplina Psicologia Escolar e Problemas da Aprendizagem, por exemplo, o teste ABC de Lourenço Filho, mas nunca foi situado, de fato, esse teste, de onde veio, quem fez, por que fez. E acabo, por esse processo, fazendo o mestrado em Filosofia da Educação e não em Psicologia. Em contato com a história da educação brasileira, me deparo com várias coisas que gradativamente iam se compondo, e eu percebia que estava havendo, na verdade,
coisas da psicologia no Brasil que, no entanto, na minha formação de psicóloga, nunca havia, de fato, visto, nem de forma assistemática, nem pontualmente. Isso me leva, então, à preocupação com a história da psicologia. Ao mesmo tempo, tínhamos nesse momento, e era a passagem da década de 70 para a década de 80, quando, então, as forças sociais começavam a se mostrar e, de certa forma, naquele momento, começávamos de fato a conquistar uma redemocratização do país, a dar uma maior importância para a história. Com isso, compreender de onde viemos era fundamental para que nós pudéssemos compreender quem somos, porque só compreendendo profundamente quem somos, nós podemos, aí então, fazer projetos para o futuro, tendo esses projetos, em grande parte, nas nossas mãos, e um projeto por nós decidido, e não algo que vem em função de contingências colocadas naquele momento, como a Ana bem colocou, a psicologia já foi vista, inclusive, como tendo o objetivo, em vários momentos da história, de enquadrar e muitas vezes de servir realmente como um braço da própria repressão. Por isso, então, olhar para o passado não é uma mera tarefa de erudição, mas uma tentativa de compreender profundamente o presente, para que nesta compreensão possamos projetar o futuro, tendo esse futuro nas nossas mãos. Lá no curso falava, eu nunca me lembro quem é o autor dessa frase, mas ele diz que quem desconhece o passado está condenado a repeti-lo, né? Esse então é um ponto. O segundo ponto diz respeito à maneira como, nessa perspectiva, nós poderíamos olhar para a história da psicologia no Brasil. E aquilo que a gente tem denominado de abordagem social em história da psicologia, só revendo dois conceitos. Em História das Ciências, fala-se em abordagem internalista e abordagem externalista. A abordagem internalista, voltada para dentro da própria ciência, voltada para os seus conceitos, para a sua estrutura. E uma história externalista, que estaria voltada às condições políticas econômicas sociais nas quais essa ciência se desenvolve. Nossa proposta, enquanto abordagem social, é considerar que interno e externo não são coisas dicotômicas, mas são condições em diálogo. Apreender, portanto, o diálogo que se estabelece entre uma área de conhecimento que emerge das demandas de uma dada sociedade, com esta sociedade, seria então um objetivo que nos propomos. Ou seja, não há como compreender uma ciência se não temos domínio do que ocorre em seu interior. Entretanto, o que ocorre no interior de uma ciência não pode jamais ser visto como algo abstrato que flutua, que paira sobre uma sociedade. Estamos inseridos nesses fatores que determinam e são determinados por esse pensamento. Uma dada sociedade exige forma, dá um terreno fértil para que determinadas ideias ocorram. Então, a busca desse diálogo entre o que se chama de fatores internos e externos, e daí até porque já fazemos a crítica a essa dicotomização, não seria adequado usarmos abordagem internalista e externalista junto, porque o próprio nome, de fato, já dicotomiza, né? Enfim, o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês é em relação a uma possibilidade de periodização de uma história da psicologia no Brasil. Toda periodização é, de certa maneira, arbitrária, e ela teria como objetivo, na melhor das hipóteses, contribuir apenas para uma melhor compreensão do processo, jamais como gavetas dentro das quais nós colocamos a história.
A história é, na verdade, um processo que em momento nenhum seria possível delimitar e colocar muros em relação aos quais poderíamos ver como aqui começa algo e aqui termina uma coisa e aqui começa outra. Mas são marcos que única e exclusivamente poderiam servir para nos ajudar a olhar este processo de uma forma um pouco mais sistematizada. Nesse sentido, nós vimos propondo uma possibilidade de periodização, em verdade compondo com uma periodização anterior, só que claramente, sempre com o cuidado de ver que marcos são arbitrários. Nada mais são do que possibilidades para que a gente possa olhar melhor esse processo. Nesse sentido, nós propomos, eu até brinco, 5 períodos da psicologia no Brasil, mas que eu acredito que nós já estamos, e por isso a necessidade de entender processo, já estaríamos no 6º período. Mas, enfim, o primeiro e segundo períodos, em verdade, usamos a proposta de Isaías Pessotti. O primeiro período denominado pré-institucional, em que, basicamente, há preocupações interessantíssimas, inclusive, com o fenômeno psicológico que Marina Massimi estuda principalmente em obras escritas durante o período colonial, né? E hoje Marina tem trabalhado, para além das obras, ela tem trabalhado com mapas, com cartas, fazendo um trabalho lindíssimo. Esse período pré-institucional, segundo Pessotti, se caracteriza justamente porque são preocupações com o fenômeno psicológico, entretanto, não situados, não assentados em bases institucionais. O segundo período institucional, correspondente mais ou menos ao século XIX ou ao Império Brasileiro, em que preocupações com o fenômeno psicológico permanecem, aumentam, no entanto, agora vinculadas a instituições, sobretudo, vindas da medicina, como as faculdades de medicina de Salvador e de Rio de Janeiro, de vários hospícios, então, criados nesse momento, e, por outro lado, da educação. De um lado, como conteúdos de ensino, vindos dos seminários, das escolas secundárias e de alguns cursos superiores, como medicina, nesse caso, e direito, por exemplo. E também das escolas normais. No entanto, ainda dentro de outras áreas do conhecimento, temos preocupação com o fenômeno psicológico. No entanto, já no final desse período, já na virada do século XIX para o século XX, cremos que nós podemos falar já num terceiro período. Até então, estávamos falando de preocupações com os fenômenos psicológicos no interior de outras áreas do conhecimento. Agora, o processo vai cada vez mais se tornando claro como não mais preocupação com o fenômeno psicológico, mas creio já podemos falar em psicologia no Brasil. Daí a proposta de um terceiro período que nós poderíamos chamar período autônomo, ou eu prefiro, de autonomização da psicologia no Brasil. Em seguida, um período que nós poderíamos chamar de pré-profissional, em que esta ciência, agora reconhecida como área específica de conhecimento, se consolida de tal forma a desembocar, em 1962, no período profissional, com a regulamentação da profissão de psicólogo. Portanto, esse período pré-institucional estaria basicamente situado na história geral do Brasil na colônia, o institucional no Império, o de autonomização na Primeira República, e é quase uma coincidência se não fossem justamente as determinações históricas que justificam isso, né? O pré-profissional de 30 a 62 e
o período profissional de 62 em diante. E daí é que eu brinco, que eu creio que nós já estamos, não no 5º período, mas no 6º período, em que esta profissionalização ganha uma qualidade já muito diferenciada daquela que então, em 1962, é aprovada, é reconhecida e é cultivada, né? Então, a partir desses 3 pontos, só retomando, a necessidade de se compreender a história da psicologia, não por erudição, mas para melhor compreender e atuar na psicologia brasileira. Segundo ponto, essa abordagem social da psicologia, encarando-a como produção humana que se dá ao longo da história. E, em terceiro lugar, com essa periodização, eu preparei, e vou falar muito rapidinho para vocês, esse processo que eu diria vai da conquista da autonomia da psicologia como área autônoma de conhecimento, à sua consolidação, sobretudo como uma prática, que eu diria uma prática social no âmbito do país, né? Nesse sentido, então, esse período de autonomização, eu tendo a colocar, e sempre marco é marco, e marco é arbitrário, entre 1890 e 1930, 1890, porque pela primeira vez psicologia aparece oficialmente como disciplina, quando da reforma Benjamin Constant, em 1890, o ministro do então Ministério da Educação, Correios e Telégrafos, é isso mesmo que vocês ouviram, vocês já acordaram, transforma a disciplina filosofia nas disciplinas psicologia e lógica. Então, isso em 1890. E eu coloco como marco 1930, principalmente quando numa obra de Lourenço Filho, Introdução ao Estudo da Escola Nova, num dado momento, ao defender e discutir a importância da psicologia para a educação, ele mais ou menos diz isso, que a psicologia tem conteúdos que devem ser de domínio de todos os educadores. No entanto, há especificidades dessa ciência, e sobretudo da prática e da utilização de suas técnicas, que deveria ser de uso exclusivo de um profissional que deveria se chamar psicologista. Então, a disciplina oficial em 1890 e apontar para um profissional chamado psicologista, eu colocaria como sendo os 2 marcos dentro dos quais a psicologia conquista sua autonomia como área específica de saber no Brasil, apontando para seu campo de aplicação. E em relação a isso, principalmente, que eu gostaria de conversar com vocês, pontuando inclusive, ou melhor dizendo, bebendo já muitas coisas que Ana falou. Então, pensando justamente nessa possibilidade de entender isso como processo, o que acontece com o Brasil nesse momento? Grandes transformações sociais, políticas, econômicas, culturais ocorrem no Brasil nesse período que vai do final do século passado às primeiras décadas desse século. Diferentemente de outros países, sobretudo da América Latina, o Brasil é o único país que não teve uma luta direta e vitoriosa, lutas houve, não vitoriosas, que levassem à independência do Brasil. Diferentemente do resto da América Latina, a independência, e eu falo sempre isso entre aspas, no Brasil, é feita pelo próprio que seria, logo em seguida, o mesmo imperador do Brasil. Quer dizer, é um golpe por definição, porque não é uma transformação que emerge de uma demanda popular, mas é de um grupo sobre outro, e nesse caso especificamente não é de um grupo sobre outro, mas de um mesmo grupo sobre ele mesmo. D. Pedro, que mais um pouquinho seria Pedro V de qualquer maneira, antecede isso um pouco e fica no Brasil como Pedro I.
Portanto, essa independência do Brasil é uma independência muito entre aspas, né? E nós fizemos a independência, não nos tornamos república, mas continuamos império. Só então, no final do século, o Brasil se torna república, mas, mais uma vez, não a partir de lutas populares, embora lutas houve, no entanto, o que sai vitorioso é um golpe militar dado em 15 de novembro por um grupo minúsculo, né? Todas as rupturas históricas no Brasil, aliás, ainda que chamadas de revoluções, elas são fundamentalmente golpes, né? E essas transformações sociais, segundo uma análise interessantíssima de um historiador, o José Murilo de Carvalho, ele tem um livro que se chama Os Bestializados, em que ele diz que o Brasil dormiu à noite no Império e bestializado acorda no dia, bestializado acorda no dia seguinte numa república, né? O advento da república traz algumas transformações fundamentais. E, na verdade, os grupos interessados nesse golpe que se chamou República, em verdade, era o grupo que, então, já tinha o poder econômico nas mãos. Nós éramos um país basicamente agrário, só que do eixo Nordeste desce para o Sudeste, principalmente a partir da hegemonia, da força da produção cafeeira. Com isso, nós temos uma economia de base agrária, comercial e exportadora. O incremento do processo de urbanização, justamente por conta dos mecanismos de exportação do café, a migração dos polos econômico e políticos do Nordeste para o Sudeste, a geração de pré-condições, porque foi com o lucro do café que foram geradas as condições para o processo de industrialização no Brasil, que vai ocorrer principalmente após 30. A expansão do ideário liberal, já em detrimento do pensamento positivista, e a busca de caminhos para, tudo entre aspas, progresso e modernidade. Nesse sentido, havia no Brasil uma preocupação de transformação das bases econômicas, políticas e, sobretudo, sociais, e basicamente isso estava ligado ao grande mote: precisamos modernizar o Brasil. E essa modernização, por sua vez, se liga diretamente ao que vai ocorrer com a psicologia. Por outro lado, o que ocorreu com a psicologia? A psicologia, no final do século passado, já conquista, já tem o reconhecimento como ciência autônoma. Em relação a isso, ela passa a ser considerada, então, como uma ciência específica, e sua produção aumenta consideravelmente, tanto em quantidade quanto em qualidade, da Europa, inclusive migrando para os Estados Unidos e por essas vias chegando ao Brasil. Portanto, nós temos duas condições extremamente adequadas para o desenvolvimento da psicologia no Brasil. Uma sociedade que busca se modernizar, ao mesmo tempo que uma ciência que se inicia com autonomia nesse momento. Quer dizer, nós tínhamos a terra, a luz, a água e a semente. A planta poderia agora ter condições de crescer, porque as condições, de certa forma, estavam dadas. As demandas, tanto da própria psicologia como as demandas da sociedade, alinhavam-se, e uma, na verdade, buscava e tinha a resposta da outra, de tal maneira que as condições, nesse momento, então, que vai de 1890 a 1930, estavam dadas de forma muito positiva para que a psicologia aqui no Brasil, então, ganhasse autonomia. E, em verdade, nós podemos, em síntese, dizer que esses dois fatores, Brasil e psicologia, concorreram para um avanço sem precedentes para o desenvolvimento da psicologia no Brasil.
Produzida ainda no interior de outras áreas do conhecimento, seu incremento gerou condições para o processo de autonomização da psicologia em nosso país. A partir disso, nós podemos praticamente dividir a velha influência que vem da medicina e a recente mais ou menos, ainda velha, mas forte tendência que vem da educação do século passado. Ainda a psicologia é produzida por outras áreas de conhecimento e agora sim ela começa a ganhar autonomia. Em relação à primeira, a psicologia na medicina, eu vou falar menos para vocês, até porque a Ana já fez uma bela viagem pelo interior da medicina e só queria pontuar algumas coisas, né? Primeiro, mantém-se ainda a tendência do século XIX, mas gradativamente vão ocorrendo mudanças significativas, pois começa, nesse momento, começa o fiozinho que, a partir de 30, dá um delineamento bem mais explícito entre psiquiatria e psicologia, assim como da própria psiquiatria no âmbito da medicina, como a Ana já falou. São criados os laboratórios de psicologia nos hospícios, com uma produção eminentemente psicológica. A medicina é ainda chamada para resolver os problemas sociais, a eles respondendo com a higiene. No que diz respeito aos fenômenos de natureza psicológica, ganham força as ideias e as práticas da chamada higiene mental. E para ilustrar esse veio de desenvolvimento, nós podemos pontuar algumas coisas, muitas das quais a Ana já entrou e desenvolveu a fundo, que são as produções dos hospícios, nesse momento principalmente o Pedro II no Rio, em seguida vem Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro, também no Rio de Janeiro, e o Hospício do Juqueri, em São Paulo. As ligas de higiene mental, a medicina forense e algumas teses das faculdades de medicina da Bahia e Rio de Janeiro, que quem é aqui de Salvador já conhece muito bem essas teses pelo trabalho da Nádia, e essas teses, principalmente aquelas produzidas entre o final do século passado e o comecinho desse século, muitas delas são eminentemente psicológicas, né? Já não dá mais para caracterizar sequer como estando próxima da psiquiatria, algo como personalidade de memória, da psicanálise, a sexualidade nas neuroses, enfim, teses que podem com muita tranquilidade serem consideradas especificamente, claramente psicológicas, né? Então, com isso, nós temos os hospícios, mas eu vou direto para a questão da educação. Pensando um pouco na sociedade brasileira, nós poderíamos dizer que a conquista de autonomia da psicologia no Brasil teve na educação um dos mais importantes substratos para sua realização. As transformações históricas da sociedade brasileira impuseram maior preocupação com as questões educacionais e, por essa via, com as questões pedagógicas. Nesse contexto, o escolanovismo tornou-se uma das mais importantes bases para o pensamento pedagógico e, por seus próprios pressupostos, para o desenvolvimento da psicologia. Afirmando-se como pedagogia científica, o escolanovismo vai buscar seus fundamentos nas diferentes ciências, sendo a psicologia eleita como sua base fundamental, uma vez que a preocupação com o processo ensino-aprendizagem, com o desenvolvimento psicológico da criança, com as relações professor-aluno, com a dinâmica do psiquismo infantil, são questões basilares para o empreendimento de sua proposta pedagógica. E aqui vale situar uma questão que foi muito trabalhada pelo Dermeval Saviani. A escola nova, enquanto proposta, no âmbito das concepções humanistas modernas em educação, ela desenfoca toda a escola tradicional. Em primeiro lugar,
porque o escolanovismo se estrutura na crítica que faz à pedagogia tradicional. E nesta crítica, todos os pilares da escola tradicional são recolocados para a escola nova. Se na escola tradicional a base do processo estava enfocada nos conteúdos de ensino, diferentemente na escola nova, todo o processo é enfocado no processo de ensino-aprendizagem. Ou seja, agora não mais o professor que tem os domínios do conteúdo é a base da educação, mas a criança que aprende e suas relações com esse professor, agora entendido como mediador do conhecimento. Mais do que isso, na perspectiva de compreensão do processo ensino-aprendizagem, o desenvolvimento psíquico da criança passa a ser a grande base sobre a qual o processo pedagógico se sustenta. Esse processo, o processo de desenvolvimento psíquico da criança, passa a ser determinante dos modos de se proceder à educação. Daí, inclusive, aquela fala de Lourenço Filho, quando diz que há conteúdos da psicologia que devem ser de domínio de todos os educadores. Principalmente, ele fazia referência, nesse sentido, ao domínio da psicologia do desenvolvimento e da aprendizagem. A criança agora, centro do conhecimento, centro de atenção, ela deve ser vista como um ser em desenvolvimento e respeitada pelo educador nesse desenvolvimento no qual ela se move. E nesse sentido, então, fica claríssimo porque a psicologia foi a grande base para o desenvolvimento das ideias escolanovistas. E situando isso no âmbito geral, a palavra de ordem no Brasil é modernização, é a industrialização, é a substituição das importações. Era necessário fazer do Brasil um país moderno. Para isso, nós temos que ter, para uma nova sociedade, precisamos de um homem novo. Quem cuida do homem, quem cuida de formar o homem novo? A educação. Que educação? Uma educação, obviamente, moderna, a escola nova, cuja base principal não é outra senão a própria psicologia. Nesse sentido, condições básicas da sociedade passam a ser fundamentalmente aquelas que dão terreno fértil e molhado para o próprio desenvolvimento da psicologia no Brasil. Ou seja, esse processo social como um todo fermenta o pão de tal maneira que nós podemos dizer que é nesse momento que a psicologia conquista sua autonomia e, sobretudo, se implanta definitivamente na sociedade brasileira. Com isso, então, nós podemos citar várias instituições, vários pensadores que são, então, capazes de demonstrar esse processo de autonomia. Em primeiríssimo lugar, lá no século passado, idealizado anteriormente por Rui Barbosa, mais tarde criado, o Pedagógium, será o celeiro do primeiro laboratório de psicologia no Brasil, o Laboratório de Psicologia Experimental do Pedagógium, que foi inclusive planejado pelo próprio Binet em Paris e dirigido por Manuel Bonfim, grande autor na área da psicologia, então no Rio de Janeiro. Bonfim dirigiu esse laboratório por mais de 15 anos. Em seguida, Marisa, não estou entendendo que está aumentando muito, tem que diminuir o tempo, não aumentar, é isso que eu não entendo. Você tinha que falar 35 minutos, você já passou 30, você tinha. Gente, não, para terminar, mas se ela me põe 25 minutos, o que eu entendo, eu ainda tenho 25 minutos, de repente aparece 35, eu falei, ué, o tempo está aumentando. Está.
Não sobra. O que já foi, o que já foi. Então, gente, o Pedagógio, no Rio de Janeiro, o Instituto de Psicologia de Pernambuco, cujo grande idealizador foi Ulisses Pernambucano, centro não só de pesquisa, mas formação de inúmeros psicólogos, uma delas, Anita Paes Barreto, ainda viva e um dos monumentos da história da psicologia no Brasil. A Escola de Aperfeiçoamento de Professores de Belo Horizonte, cuja grande idealizadora foi Helena Tipoff, e que vem sendo estudada e assim, largamente difundida a partir dos trabalhos da Regina Helena de Freitas Campos. Talvez das mais importantes instituições, as escolas normais, principalmente na década de 20, das quais merecem destaque as escolas normais de Belo Horizonte, com Helena Tipoff, de Recife, principalmente pelo trabalho de Ulisses Pernambucano, a de Salvador, que não preciso falar para vocês, que tem na figura de Isaías Alves, um dos grandes construtores da psicologia no Brasil, a de Fortaleza, com o trabalho que Lourenço Filho fez lá, e a Escola Normal de São Paulo, também principalmente pela influência de Lourenço Filho, que eu diria inclusive que foi um dos grandes construtores dessa psicologia vencedora no Brasil. Várias obras pedagógicas ocorrem nesse momento e principalmente desta preocupação com a educação, a partir de 30, a ampliação da aplicação da psicologia, que embora aparecesse pontualmente em várias situações, da preocupação com a psicologia na educação, começa gradativamente a aparecer, de forma mais sistematizada, a aplicação da psicologia ao trabalho, por educadores principalmente, e vinculados a, principalmente, orientação educacional e vocacional, e nesse sentido tendo sua grande base na educação. E lá pela década de 40, a psicologia clínica, principalmente com serviços de orientação infantil, mas cujo objetivo, como criação, estava pautado no atendimento às crianças problema das escolas públicas dessas duas cidades, São Paulo e Rio de Janeiro, né? Então, com isso, o que eu gostaria de demonstrar para vocês é justamente a importância que teve a educação como fonte, como terreno para que a psicologia se desenvolvesse no Brasil. De resto, eu só queria terminar dizendo para vocês que esses dados todos, e nós estamos num processo de construção, cada dia essas interpretações mudam. É muito difícil trabalhar com história no Brasil, porque a preocupação com o registro, com a guarda da memória, sempre foi muito pequena, e nós nos debatemos menos com a qualidade do que encontramos, mas principalmente a dificuldade de encontrar essas coisas. E ao buscar as fontes para a história da psicologia no Brasil, cada vez mais nós nos assustamos com a originalidade, com a riqueza do que nós encontramos, muitas vezes antecipando ideias até hoje vigentes e consideradas como das mais avançadas em psicologia. Encontramos essas ideias sendo produzidas aqui, muitas vezes antes de que essas ideias fossem produzidas lá. No entanto, demoramos às vezes 50, 60 anos para descobrir um teórico que vem responder às nossas demandas, quando escondido nos fundos de bibliotecas ou de sebos, nós encontramos obras que já vinham responder essas coisas. No entanto, falamos com a boca cheia nomes estrangeiros e sequer sabemos de brasileiros que aqui produziram, voltados para a nossa realidade, isso. Resgatar a memória da psicologia no Brasil, eu acho que é, antes de ser uma questão de honra, a necessidade de limpar o espelho para que a gente possa se ver refletido da forma mais límpida possível. Obrigada, gente. Desculpa pelo atraso e pelo excesso.
você me mata. Mas olha que você me põe aqui. Bom, agora a gente vai briga passar... sempre, não é? Na novidade. Agora a gente vai passar para a Marisa, que vai falar sobre instituições e profissionais de psicologia em São Paulo. Primeiro eu queria colocar assim, né? O meu foco de estudo principal é a identidade. Mas a forma como eu, quanto o meu grupo de pesquisa em São Paulo, pensamos identidade, acaba nos colocando na rota da história da psicologia, porque a gente entende identidade como sendo um processo, e um processo basicamente histórico, né? E nesse sentido, nós só podemos entender, por exemplo, a questão da identidade do psicólogo, a questão da identidade da psicologia, a questão da identidade das instituições que promoveram e que formam psicólogos, a partir desse estudo histórico, né? O que eu estou trazendo hoje para vocês é uma parte de uma pesquisa que está trabalhando com a questão da identidade do psicólogo no período anterior à regulamentação da profissão. E o que eu queria dizer é que eu vou retomar as questões da Mimi para facilitar. Na verdade, este trabalho meu está situado naqueles dois momentos que ela caracterizou como período de autonomização e de período pré-institucional, começo do século, na verdade, até 1962. É esse período que eu vou estudar e ver como é que foram se configurando essas identidades profissionais, individuais, as identidades dos grupos que privilegiaram a psicologia e as identidades das instituições que promoveram essa divulgação em São Paulo, né? Quando a gente estuda identidade, e a gente estuda basicamente a confluência do subjetivo com o objetivo, e a Mimi já me fez o favor de caracterizar o que é que está acontecendo no Brasil neste período que eu vou retomar, né? Desculpados. Está desculpado os 35 minutos, que ela usou os 45, né? E então eu vou começar a colocar para vocês quais foram as instituições que basicamente privilegiaram a psicologia num período que eu chamei de primórdios, ou seja, um momento em que a identidade da psicologia me parecia que estava num processo de exploração. Quer dizer, é um momento em que a psicologia em São Paulo basicamente era um transplante daquilo que havia no exterior para a nossa realidade, né? Uma identidade ainda muito fluida e muito próxima das suas origens. Então nós tivemos basicamente 3 instituições que privilegiaram esse desenvolvimento da psicologia. O início mesmo se deu, como a Mimi também já colocou, na escola normal, principalmente numa escola normal na cidade de São Paulo, chamada Escola Normal Caetano de Campos, né? Que depois foi sofrendo algumas transformações, mas ela funcionou muito como um impulsionador da psicologia em São Paulo, né? As pessoas que eu esqueci de colocar, que o meu estudo começou por estudo de casos de figuras que foram importantes na construção da psicologia, e foram entrevistados 5 profissionais que ainda estão vivos, né, e que trabalharam neste período. E depois, além desses 5 profissionais, nós fizemos um estudo de mais 8 que não deram entrevistas, 4 porque já estavam mortos e os outros porque não estavam disponíveis. Não, 2 morreram no período, eles estavam marcados para serem entrevistados e morreram no período. Então eu comecei com estudos de caso. Trabalhar com história da psicologia, a gente sente que aumenta um pouco a mentalidade. É verdade. Você quer pegar os pioneiros e tal. Nem sempre isso é possível, né? Então, vários desses profissionais que nós conseguimos entrevistar, e alguns que a gente usou material já publicado, entrevistas que foram concedidas para pessoas que fizeram já dissertações ou tese em cima da psicologia, eles mencionam a escola normal como essa escola normal como uma escola diferenciada das demais, né? Na opinião deles, era diferenciada por ela ter uma característica de ser uma das 2 escolas normais de São Paulo que funcionavam como formação para o professor secundário, né? Que era o professor que daria aula depois nos ginásios, né?
e que tinha um currículo mais rico do que as demais. E, em segundo lugar, ela era considerada tradicional, tinha muito renome e era frequentada por uma clientela muito selecionada, né? Tanto que vários dos profissionais que nós entramos em contato, depois de terminar a escola normal, foram concluir os estudos fora do Brasil. Agora, nessa escola normal, já desde 1914, as ideias psicológicas eram divulgadas. Houve um italiano chamado Ugo Pizzoli, que era considerado um psicólogo experimentalista e que fundou na escola normal o primeiro laboratório de pedagogia experimental, né? Então, nesse período, o que ele estudou nesse laboratório? Ele estudou raciocínio infantil, grafismo, memória, cinética e tipos intelectuais, né? Quando ele deixa a cátedra, deixa o laboratório, ele é substituído por um paulista, mas que era um bacharel em Direito e preocupado com testes mentais, é o Antônio de Sampaio Doria, né? Ele foi professor do Lourenço Filho, do qual a Mimi já fez uma referência, e o Lourenço Filho, a partir do Sampaio Doria, que assume esse laboratório e assume a cátedra de psicologia, né? Ele trabalha bastante no sentido de reconstruir o laboratório, que havia sido desativado durante o tempo do Sampaio Doria, e convida como seu assistente uma pessoa que depois foi a responsável pela constituição da psicologia educacional em São Paulo. Nós tivemos basicamente dois focos de psicologia em São Paulo. Um é a psicologia educacional, do qual a Noemi é uma figura, um expoente, né? Ela era ex-aluna de escola normal, era ex-aluna do Lourenço Filho, e ela se preocupou, na época em que ela foi responsável por este laboratório, houve uma grande ênfase no desenvolvimento de testes mentais, de inquéritos sobre jogos, influência de leitura do cinema, e também o que a Mimi citou do Lourenço Filho, né, do ABC, que chama, não é isso? Teste ABC. Este período, todos os estudos que foram nesse período, eles confluíram depois para a construção desse teste, porque eles estavam muito interessados em estudar a questão da maturidade da leitura e da escrita, né? Neste período que a Noemi esteve no laboratório, é que estiveram em São Paulo oferecendo cursos o Pierron e o Voltaire, né? E todos os dois dão cursos a respeito de aspectos práticos da psicotécnica e a partir da influência também desses dois profissionais, e principalmente a partir do momento que o Lourenço Filho assume o departamento de ensino do estado de São Paulo, é que essas influências, mais os estudos que estavam sendo feitos no laboratório, acabam confluindo para a criação de um departamento que é dirigido pela Noemi e que vai transformar as classes de primeiro grau de São Paulo. Então é feita uma seleção de classes, as crianças que são consideradas excepcionais são separadas, eles dizem que são organizadas algumas classes seletivas nos grupos escolares de São Paulo, né? E na mesma época são criados os serviços de orientação profissional, principalmente nos departamentos de ensino profissional. Então, essa questão das medidas neste laboratório acaba influenciando os profissionais que são formados por esta escola, que vão se dirigir posteriormente para os órgãos que eu chamei de núcleos de atuação profissional. Esses núcleos de atuação profissional, eles são basicamente foram constituídos principalmente no Liceu de Artes e Ofícios, né? Inclusive numa época, na própria época que Pierron teve em São Paulo. Depois, essa experiência do Liceu de Artes e Ofícios é transplantada para a Estrada de Ferro Sorocabana, onde se inicia um serviço de seleção e orientação de pessoal,
Essa mesma equipe depois passa a trabalhar, incluindo outros profissionais, inclusive a Aniela Ginsberg, Beth Katzenstein, a Rigo Angelini. Eles passam a trabalhar com o Senai, eles fundam o trabalho de psicologia no Senai, depois também no Departamento de Ensino Profissional, na CMTC e posteriormente na década de 50 na Sabesp. Então esse mesmo grupo que se iniciou na escola normal, que depois teve todos esses cursos particulares, que viveu uma experiência após a criação da Universidade de São Paulo de alguns cursos que foram chamados seção de educação, seção de psicologia, de pedagogia. Eles viveram essa experiência na Universidade de São Paulo e foram os responsáveis, então, pela criação e pelo trabalho nesses institutos profissionais de aplicação da psicologia, né? Com a criação da Universidade de São Paulo, esse laboratório que eu havia falado de psicologia educacional, ele é incorporado à universidade e ele dá origem a estes cursos, primeiro chamado de Instituto de Educação, cujo objetivo básico era formar o professor, né? Eles não tinham nenhuma preocupação e nem tiveram durante todo o período que está sendo discutido aqui hoje, até o início da década de 60, em formar o psicólogo, mas sim informar ou de preparar o professor do ponto de vista da psicologia. Então, a criação da psicologia educacional. Paralelamente a este movimento na Universidade de São Paulo, que está ligada à psicologia educacional, junto ao curso de filosofia, foi instituído uma cadeira que era chamada de psicologia, simplesmente psicologia, né? Enquanto no Instituto de Educação, os profissionais que trabalhavam eram basicamente profissionais brasileiros que tinham saído para fazer curso no exterior, que receberam influência desses professores do exterior que haviam vindo para São Paulo. No curso de filosofia, a psicologia foi dada inicialmente durante 12 anos por professores estrangeiros. Então, o primeiro professor de psicologia desse curso de filosofia era um filósofo francês, ele se chamava Jean Moguet, que depois foi sucedido por um professor canadense que se formou nos Estados Unidos, que é o Otto Kleinberg. Então, de 35 até 47, o que se chamou de curso de cátedra de psicologia foi exercido por esses profissionais estrangeiros, né? O Moguet, o curso que ele oferecia de psicologia era um curso bem nos moldes dos cursos franceses, então ele falava de grandes temas e na época ele falou basicamente de vida afetiva, percepção, memória, etc. E ele foi considerado o iniciador do que na época se chamava psicologia científica em São Paulo. Mas é muito interessante porque ele trabalhou durante 11 anos, de 35 a 44, oferecendo cursos de psicologia para disciplinas de psicologia para o curso de filosofia. Só que quando a USP fez 50 anos e ele deu uma entrevista para ser realizado um filme, ele conta da experiência dele no Brasil, mas ele não menciona nenhuma vez que ele trabalhou com psicologia e nem se refere a nenhum dos alunos deles que depois foram expoentes na área de psicologia. É super interessante, é como se a psicologia não tivesse existido na vida dele, visto por ele, né? Enquanto todos os seguidores o colocam como um iniciador. Bom, quando ele é substituído pelo Kleinberg, o enfoque da cadeira é mudada e ele passa a trabalhar mais numa perspectiva denominada por ele mesmo de psicologia social, né? Como assistente do Kleinberg já entra uma brasileira, que é a Anita de Castilho Marcondes e Cabral, que tinha sido aluna da escola normal, que tinha trabalhado no laboratório de psicologia, mas que depois passa a trabalhar com ele no curso de filosofia, né? Ela tem uma experiência de cursos de especialização não mais na Europa, mas mais nos Estados Unidos, né? E quando ele vai embora, ela introduz nestes cursos de psicologia dados nessas disciplinas de psicologia dadas para o curso de filosofia,
a questão dos testes mentais e das técnicas projetivas. Então, a primeira assistente da professora Anita foi a professora Carolina Bori, que todo mundo conhece, e ela inicia a carreira dela como professora de rocha, numa parte de uma disciplina oferecida nesse curso de filosofia. Então, vejam, a USP, a Universidade de São Paulo, então, ela ofereceu a oportunidade da psicologia surgir a partir desses dois núcleos, né? Do curso de pedagogia, através da psicologia educacional, e no curso de filosofia, através dessa disciplina que era a de psicologia. Também na Faculdade de Medicina da mesma universidade, as ideias mais da psicanálise foram divulgadas, ideias psicológicas e principalmente ideias psicanalíticas, através de Durval Marcondes, né, que é quem cria depois a Sociedade Brasileira de Psicanálise, né. E este grupo, que fazia parte da Faculdade de Medicina, ele vai se cruzar com o grupo da área de educação no momento em que eles criam um Instituto de Higiene, e que eles vão trabalhar junto à Secretaria de Educação, organizando o que se chamou Serviço de Inspeção Médico Hospitalar, e que origina a primeira clínica infantil de orientação, também em São Paulo, né? E é interessante que, eu acho que é contraditório, porque ao mesmo tempo em que a gente encontra alguns médicos colaborando com o desenvolvimento da psicologia e participando, inclusive, de cursos, por outro lado, a gente encontra um movimento que acho que a Ana e a Mimi já falaram, da contraposição que esses médicos fazem mais no final da década de 50 em relação à possibilidade da psicologia se vir a tornar uma profissão independente, né? Ao lado da Universidade de São Paulo, nós tivemos duas outras universidades que privilegiaram e permitiram o desenvolvimento da psicologia. Uma delas é o Instituto Sede Sapiense, através de uma figura extremamente interessante que foi conhecida como Madre Cristina, né? Ela conta que ela foi também aluna da escola normal e ela também fez pedagogia no próprio SEDES com algumas professoras estrangeiras, mas ela conta que quando ela assumiu a coordenação em 1940, do curso de pedagogia, o que ela fez foi transformar este curso num curso de psicologia, só que ela não fez isso oficialmente. Então ela criou um currículo fictício, que era o currículo que era mostrado para a Secretaria de Educação, o Departamento de Educação, né? E que na verdade só existia no papel. Porque o que era oferecido no curso de pedagogia eram as disciplinas de psicologia da criança, psicologia do adolescente, psicopatologia, psicologia diferencial, psicologia da personalidade, psicologia social, testes e diagnóstico. Esse era o currículo do curso de pedagogia na década de 40. Né? E em função desse curso é que ela cria também uma clínica psicológica junto aos SEDES para atender a população e também para que os alunos desse curso pudessem ter uma prática, né? Porque também uma coisa que caracteriza muito esse período da psicologia em São Paulo é uma distinção clara entre o que se ensinava nas instituições e a possibilidade de prática da psicologia, né? Então, tanto no curso de filosofia quanto no curso de psicologia educacional, não havia esta preocupação com a prática dos alunos enquanto alunos, né? E a Madre Cristina teve essa preocupação, mas apesar dela declarar que a intenção dela é que a psicologia fosse uma psicologia preventiva, ela sentia que tanto os alunos, que principalmente os alunos, tinham uma intenção de que essa prática se tornasse clínica, e por isso a criação da clínica na instituição. Mas ela conta também, por outro lado, que ao mesmo tempo em que esta clínica foi criada para que os alunos pudessem fazer a sua prática, ela não contava com clientes disponíveis para virem para esta clínica.
Porque na época a psicologia, todo mundo que dizia que ia para uma clínica psicológica sofria uma espécie de, ou passava por um preconceito das outras pessoas, porque poderiam estar sendo considerados de loucos, né? Então ela conta que nos primórdios da clínica ela tinha que contar com parentes e amigos que eram convidados, né, a virem participar dos trabalhos da clínica, para que a clínica pudesse se constituir. Isto é, obviamente, há um movimento depois de transformação disso, mas o início, pelo que ela conta, realmente se deu desta forma, né? E a outra instituição, mas essa eu ainda, na nossa pesquisa ainda a gente não chegou a levantar muito as informações, que foi a Faculdade São Bento, que também deu uma ênfase à introdução da psicologia, principalmente através do Enzo Aze, que era um psicologista e médico, que começou também o trabalho dele junto a um curso de pedagogia, né, mas que era considerado pelos alunos, que foram os depoentes, como um dos melhores professores daquele curso de pedagogia, né. Outra escola que também dá uma ênfase à psicologia, Escola Livre de Sociologia e Política, mas do que eu já pesquisei, só mais na área de, tanto de psicanálise quanto de psicologia social, com a professora Aniela Ginsberg. Depois dos núcleos de psicologia aplicada, eu já coloquei, mas o interessante também é mencionar que da literatura já consultada, a gente não observa nenhuma relação entre as três instituições, né? E que o único momento em que parece ter havido uma ligação foi quando a Sociedade de Psicologia foi criada, quer dizer, 10 anos depois da criação dela, foi criada em 45, só em 53, 54 é que aparece um nome. Ela foi criada basicamente pelo núcleo que consistia de professores da psicologia, da filosofia e da medicina, né? Só na década seguinte é que começam a aparecer alguns nomes da São Bento. Do Sede Sapiense não aparece nenhum nome na participação nessa sociedade, né? E em 49 é que se cria o Boletim de Psicologia, que parece ter sido o veículo que de alguma forma começou a circular em todas essas instituições e que começou a promover um certo intercâmbio entre eles, né? Na década de 50, o movimento que a gente percebe é que os grupos, por exemplo, na filosofia da USP, as disciplinas passam a ser assumidas basicamente por profissionais brasileiros, né? Então, no curso de filosofia, haviam 4 disciplinas de psicologia que eram constituídas da seguinte maneira: era psicologia social, pela Anita Cabral, psicologia diferencial pelo Dante Moreira Leite, psicologia experimental pela Carolina Bori e psicanálise por Maria da Penha Pompeu de Toledo, né? Na psicologia educacional, que funcionava junto ao Instituto, nessa época já a Faculdade de Pedagogia, a gente encontra os nomes de Oswaldo de Barros, Arrigo Angelini, Antônio Carelli, Galco Bardella e além da Noemi Silveira Rudolfo, né? Agora, a década de 50 é interessante de ser estudada porque é o momento em que começam a aparecer os cursos específicos de psicologia, mas todos eles ligados a especializações. Então, na USP foi criado um curso de psicologia clínica, encabeçado pelo médico, né, o Durval Marcondes, no ano de 53, né? No Sede Sapiense também é montado um curso de especialização também em psicologia clínica, mas é interessante notar que esse curso, segundo o depoimento da própria Madre Cristina e de uma das pessoas que foi aluna dele, ele não tinha um currículo estabelecido. E tanto a Madre Cristina como as alunas, assim, que havia um interesse
de que todos os profissionais que saíssem do Brasil ou de profissionais do exterior que viessem para o Brasil fossem aproveitados nesse curso, né? Então, a cada turma que o curso era oferecido, ele era oferecido de um jeito. Então, numa determinada época, veio um profissional de psicanálise exterior, acho que é Rudolfer, estou perdida aqui no meu papel, porque eu estou apressando o texto. Ele veio, deu um curso de psicanálise, né? Houve uma profissional do Brasil que foi se especializar, está aqui, Roberto Rudolfer, da Inglaterra. A Iris de Azevedo, que era uma profissional brasileira, que foi estudar psicodrama fora, voltou, então para uma outra turma, ela ofereceu o curso de psicodrama, né? E essa aluna que foi aluna do curso, ela diz assim, como a Madre Cristina não tinha nenhuma preocupação com a formalização e nem com o diploma, e ela deixava isso muito claro para quem quisesse vir fazer o curso, então ela fazia o que ela queria e ela ia aproveitando tudo de que de bom estava acontecendo em São Paulo, né? E na PUC, contrariamente ao que aconteceu na USP e no SEDES, foram oferecidos cursos de especialização aí nas 3 áreas tradicionais da psicologia, né? Então, tanto na clínica, quanto na organizacional, quanto educacional não era chamada assim, era chamada educação do excepcional, mas era basicamente ligada à psicologia educacional, né? Na década de 50 ainda, o que há de muito interessante é que a possibilidade de aproximação desses diferentes núcleos, aí, tanto os núcleos de formação, quanto os núcleos de prática profissional, quanto os núcleos que participavam nessa época já tanto da Sociedade de Psicologia, quanto da Sociedade de Psicanálise que já havia sido criada, quanto da Associação Brasileira de Psicologia, é exatamente a possibilidade de regulamentação da profissão. Esse parece ter sido o tema que permitiu a aproximação desses diferentes grupos, né? Porque então, em contraposição à pressão dos médicos, é que esses grupos se organizaram de tal forma a poder produzir então as diferentes propostas de regulamentação que desembocaram depois em 62 na Lei 14.119. Então é isso que eu tinha para dizer para vocês. Bom, gente, apesar do adiantado da hora, a gente tem um tempo aí disponível para conversar um pouco, tirar alguma dúvida, discutir. Pois não? Hoje às 18h30, não é isso? É um livro da Mimi, que é exatamente essa questão da autonomização e consolidação da psicologia no Brasil. Eu sou organizadora de um livro que foi lançado ontem, em que tem um capítulo meu que é sobre a análise da produção escrita no Brasil, a produção em psicologia no Brasil. O quê? Mitsuko, tá? Porque Mitsuko eu acho que fica difícil, né? Parece meio bola de cristal, né? É uma coisa. O que a gente vê mesmo na prática é que na prática a gente está tendo cada vez mais uma atuação multidisciplinar, né? Mas em termos, enfim, sei lá, da formalidade do saber e tal, a gente ainda continua muito com um regime de disciplinas autóctones diferentes, né? Mas o que vai dar eu não sei. Inclusive, enfim, pesquisadora, alto nível, conhecidíssima e tal, de outra área. Uma apresentação que nós fizemos, que nós falamos do Radesky, já tem mais ou menos um ano, quando a gente terminou, ele falou assim, agora que eu entendi porque lá no Instituto de Psicologia da UFRJ tem um negócio chamado Museu Radesky.
Ok? Uma coisa que eu não falei, só aproveitando, né? Quer dizer, o material que o Radesc importou, que foi usado na montagem do laboratório lá na colônia de dentro, colônia do Engenho de Dentro, né? E depois a extinção do Instituto de Psicologia, depois a reativação do Instituto de Psicologia, que foi ocupando diferentes situações organizacionais. O que restou desse material está nesse Museu Radesc, no Instituto de Psicologia da atual UFRJ. Só queria te dizer uma coisa, essa reforma, a década de 20 foi uma década de grandes reformas estaduais da educação, baseadas principalmente no escolanovismo. Lourenço Filho vai para o Ceará e ocorre entre 22 e 23 a reforma, e a reforma do ensino do Ceará é considerada uma das mais completas e bem estruturadas de de todo o grupo de reformas da década de 20. De medicina, da antiga Faculdade de Medicina de São Paulo, hoje da USP, os nomes das ruas em volta, você tem Avenida Rebouças, Oscar Freire, e as pessoas não sabem, próprio Teodoro Sampaio, são baianos. E as pessoas sequer sabem, e outro dia conversando com um motorista de táxi, ele dizendo que era baiano e tal, eu falei, pois o senhor fique sabendo que o senhor está numa rua cujo nome é de um baiano, aliás, a próxima também é de um baiano, e a de cima também é de um baiano, e a de baixo também é de um baiano. Ele falou assim, puxa vida, mas os baianos foram tão importantes. Quer dizer, e isso reflete, eu acho que não é um problema do Ceará, de São Paulo, é uma questão de Brasil. Né? E todo o processo histórico do Brasil, a condição de colônia de exploração, de colônia de espoliação mesmo, eu acho que criou um caldo cultural que não nos ajudou a preservar, a cuidar da própria memória. Eu acho assim que uma coisa importante no que vocês dizem é justamente isso. Há 10 anos atrás, não dava para contar nos dedos de uma única mão as pessoas interessadas em história da psicologia no Brasil. E é engraçadíssimo, porque hoje o grupo tem se multiplicado de tal maneira que nós, assim, inclusive muitos trabalhos apresentados como painéis aqui, são de alunos de graduação. Então eu tenho uma esperança muito grande de que a gente começa com esse movimento retomar essa questão da memória, né? O Isaías Pessotti tem no romance dele uma expressão que ele diz o seguinte: o que caberia à missão do historiador? Dar voz àqueles que a prepotência calou e condenou ao esquecimento. Então eu acho que um pouco do nosso trabalho é não ficar com o pé fincado no passado, mas também dar voz a esse passado que ficou esquecido e que ficou calado, né? O nome é Psicologia Social, Abordagens Sócio-Históricas. Tá lá Foi lançado ontem. Está lá na livraria da Edufba. Edufba. E, aliás, assim, a Marisa também tem, lá no estande da Vozes, o livro Identidade de Professores, que não está sendo lançado, porque saiu ano passado, né, Marisa? Saiu ano passado, e é um trabalho que ela faz, o que hoje ela está trabalhando com identidade do psicólogo, ela trabalhou com professores universitários, que inclusive é um trabalho que eu acho que nos ajuda, nos dá uma base muito grande para compreender também a identidade do psicólogo, até porque ela trabalha com o âmbito do ensino superior, que foi uma das grandes bases para o desenvolvimento da psicologia, né? Ok, obrigada então a todos. Esse